Nossa. Tu vai gravar assim mesmo, essa camisa? Não, pô. Vou botar uma camisa aqui, maneira. Camisa da empresa. Maneira da empresa aqui, ó. Camisa da empresa. Tô carente, eu. Aquele ali é o teu velho? Aham. Tô vendendo aí. Bom, rapaziada, não sei como é que tá aí. Eu vi aí que ficou mexendo com o Paulo. Fala pra onde? Pra Pra cá? cá, pra lá, pra lá. Pra cá? Isso. Tudo bagunça. Vem pra cá, cara. Vem pra cá. Caraca, é pra trás, Fica é pra aqui perto frente. de mim não aqui, sabe fica o que perto tu de mim quer. aqui, cara. Fica perto de mim aqui. Caraca, mano. Animal. Sabe o que é da Pô. vida? Caralho, vou botar o microfone aqui na parada, o bagulho vai ficar maneiro. Ó. Já pega o microfone aí, mano. Como é que pega isso aqui? Com a mão. Como foi, mano? Tô te falando que é cracudo. 97%. Só colocar aqui? Aham. Aqui na blusinha? É. Ah, essas moleque. coisas- Essas coisas você foi acostumado não. Caraca, esquece esse moleque. Mas você que é o cara da... Tá bom assim? Tá bom. Mano, não vou editar, não vou fazer nada. Não, tem que editar, cara. Pô, fazer curso de... Você manda aos caralho? É que eu trabalho na oficina? Preconceituoso. Preconceituoso eu cacete. Filho da puta. Tá achando... Ah, moleque, papo reto. Com camisa mesmo. Ah, não, cara. Ah, mano, bagulho isso não é... Ah, o podcast de quem? É, então pronto. Então eu vou fazer bagulho maneiro. Ah, rapaziada, vou trocar de camisa aqui Bota só pelo blusa, respeito, cara. entendeu? Só Pô. pelo respeito dele. É um cara de Você família. não pediu pra eu entendeu? botar a blusa, seu animal? É Aí eu vou verdade. sair com blusa e tu vai sair sem blusa. Eu vou botar uma blusa aqui maneira aí só pra respeitar a galera, beleza? Maluco, ele é maluco. Bate bem na cabeça, né? Porra da camisa, cara. Eu tava com a camisa na mão, cara. Tô te falando que ele é maluco. Não, mano, era outra camisa, entendeu? Uma camisa cinza. Toma cadernal. Toma cadernal. Moleque, essa camisa aqui é muito quente, entendeu? Vou botar uma aqui, mano, que parece mais que um estilo. Aí, essa é maneira, Essa velho. daqui, pô, vem também as coisas, né? Essa camisa é tua cara. Vou botar aqui a paradinha aqui. O microfone tá certo? Tá certo, tá tudo certo. Cadê? Cadê essa porra? Não, agora ele tá exagerando. Fala, rapaziada aí, começando mais um podcast aqui na Economic Fit. Bom, eu tô sem a camisa da Economic Fit aqui porque vocês viram aí. Enfim, quem não tá acompanhando no canal aí, a parte 5, 6 do juntando os 10 mil reais aí, se inscreve no canal e vê lá a série lá onde eu junto os 10 mil reais lá. Ele juntou 10 mil reais e comprou iPhone. Não. Isso daí já é outro dinheiro, tá ligado? Isso daí é outro Tá dinheiro. cheio da grana, tá? Isso daí é outro dinheiro, tá parado, tá ligado? Aí, bom, tô falando isso daí tudo lá na série lá, eu tô fazendo um vídeo, tô editando, aquilo ali é o notebook lá, que eu tô editando as paradas, e é isso aí, mano, vamos ter, YouTuber. não, YouTube não, visionário, teu filho vai ver isso, Vai ver. teus filhos, ó, o filho da Laísa vai ver isso, Vai. a filha da Rebeca vai ver isso, o filho de quem? Do Rafael vai ver isso, entendeu? Ou seja, eu não tô vendo... É uma cápsula do tempo. Entendeu? Não é só pra gente, entendeu? Não é só pra gente. É pra família inteira ver essa parada, entendeu? Ver o crescimento. Né? E bom, rapaziada, por que eu quis fazer um podcast com ele, com meu primo Pedro? Porque ele é um cara que eu, desde o começo de infância, pô, a gente cai na porrada, tá ligado? Pô, a maior parada, mano. Normal, coisa de primo, tem que cair na porrada. Se não cair na porrada, não é primo, não é amigo. Tem que sair na porrada. Então aí, ó, filho do Rafael com quem? Com o Isaac, com o Caleb. Azaf mudou de nome? Azaf é mais bonitinho. Ah, tá carente. Azaf é mais bonito. Vai entendendo. Azaf, Gael, Caleb. O Caleb e o Gael já saem na porrada já. Coisa de irmão. Irmão tem que sair na porrada. Que doideira. Vou pegar aqui meu outro celular aí, rapaziada. Ó, meu outro celular aqui. Agora eu tô com 2 celulares. Agora a parada ficou maneira.
E assim, rapaziada, cada dia que passa é assim, ó, melhorando um dia, um pouquinho. Em um ano tu já vai melhorar pra caramba. Tem que entendeu? trabalhar. Tem que trabalhar, irmão. Não adianta você querer crescer e não fazer por onde. Exatamente. Trabalhar. Mas e aí, Pagar Pedro, o preço. me conte aí como que foi a sua história, a sua jornada, como que você começou, o que que aconteceu para você estar aqui nesse momento tão glorioso, onde Deus te colocou. E me conte aí a tua história aí, né? Conta pra galera aí. Assim, não conta pra você, conte pros seus filhos daqui a 10, 20 anos, eles olhando esse podcast falando, caraca. A minha história é o seguinte, né? Hum. Tem que ter Jesus, porque se não fosse Jesus eu não estaria vivo aqui hoje. Não. Conta Eu desde o estaria começo. preso, eu estaria morto. Conta os bagulho ruim. Então vamos Não lá. adianta sem filtro, Com papai, 12 sem anos, filtro. com 12 anos de idade, Ah. eu comecei a usar droga. Com 12 anos de idade. Caraca, moleque. E aí eu comecei a me perder. Joguei minha adolescência fora. 12 anos? 12 anos. Caraca, moleque, com 12 anos? 12 anos, a partir de 12 anos. Com 12 anos eu tava fazendo o quê, mano? Com 12 anos eu tava trancafiado, quarentena, pai. Não era nem 2020, mas enfim. Com 12 anos, ou tu estudava ou tu tomava porrada, né? Dona Andréa sabe. Como ela vai participar, vou fazer um podcast com ela também. Como ela suou pra botar esse menino na linha, irmão. Meu irmão, amo ela. Ó, você tá vendo esse podcast aí, André, ó. Te amo, tá? Dona Andréa, é isso aí. Mas aí, vamos lá, 12 anos. Você tava então, 12 anos. Não, calma aí, 12 anos. Vamos lá, 12 anos. O que você tava fazendo com 12 anos? Tava trabalhando? Com 12 anos eu já trabalhava, já de ajudante de serralheiro. Ajudante de serralheiro? E com quem? Beto. Com Beto? Beto é o meu padrinho, né? Meu tio, meu padrinho. Um excelente serralheiro, trabalha muito bem. Fumante? Fuma mais que respira. Tá maluco, filho? Aquele dali, mano. Ele fuma muito. Aí, se pegar a indústria e ele, irmão, aí, acho que ele ganha. Ele fuma demais. Inclusive, ele já teve alguns infartos por causa do cigarro. Mas o cara não vai. Ele não consegue largar, meu Deus. É uma praga, cara. Isso é uma desgraça. O vício escraviza o ser humano. Mas vamos lá, tava ajudando lá aí eu trabalhava final de semana, ganhava um dinheirinho, estudava. Sim. Estudava mais ou menos, né? Pulava o muro da escola. Não gostava muito de estudar. E aí eu comecei a me envolver com droga, né? Comecei a me envolver com gente que tinha ligação com tráfico, com roubo. Mas também, sabe por quê, cara? Ali é região também. Eu sou nascido e criado em Mesquita, Baixada Fluminense, né? Sabe que na Baixada Fluminense, cada rua é uma favela. Lá tu anda 2 km, tem uma favela, tu anda mais 2, tem outra. É favela pra todo lado. Via Light ali, então. Sim. Parceiro, favela pra todo lado. Então, realmente, o lugar, irmão, é muito usuário de droga. Exatamente. O lugar influencia os outros, né? O ambiente muito traficante de pequeno porte que compra na favela e vende ali. Milícia também, a milícia também tem a sua participação. Sim. Enfim, então me envolvi com droga, comecei a usar droga com 12 anos. Aos 14 para 15 anos, eu já era aviãozinho. Caraca, aviãozinho? Eu era aviãozinho. De 14 para 15 anos tu já conhecia todo mundo. Ou seja, o moleque já chegou ali, ele já sabia como conversar com as pessoas, entendeu? Portava crack. Só que é o seguinte, ele tava no lugar errado, no momento errado. Eu tava acabando com a minha vida. Eu achava que eu tava bem, mas só ladeira abaixo. Já cheguei a portar crack, cocaína, maconha. Caraca, moleque. Loló também. Né? O pessoal via que eu era mais novo, né? Então eles gostavam de, vou te dar X, vai lá, busca pra gente. Então, andava com todo tipo de droga, passava em frente a blitz, passava batido, porque eu era jovem, adolescente. Cabelo grande, tinha um cabelo grande. Magrinho, então os policiais olhavam assim, um garoto, né? Sim. Então eles se aproveitavam disso. E eu tava ali, ganhava meu dinheirinho, ganhava minha participação na droga também. Cara, tinha participação e parada é essa. Participação. Você vai lá, toma um dinheirinho, pega um negocinho pra tu, e assim ia. E aí, com 16 anos, eu já estava bem avançado. Eu não cheguei a virar traficante de favela, mas fazia esses pequenos... Cheguei a roubar também, era ladrão de bicicleta. Quando eu não conseguia roubar a bicicleta, eu roubava as peças e vendia.
Aí, essa Tava daí eu não roubando. sabia não, mano. Tava roubando. Essa daí. Mas, rapaziada, vou dar um pause aqui pra falar pra vocês sobre nossos patrocinadores aqui, tá? Economic Fit, se vocês não sabem, eu tô criando esse canal aqui. É mais para as pessoas que querem, como que eu vou dizer, se encontrar com pessoas do mesmo nível, exemplo, que estão avançando na vida, conquistando pessoas, sabe? Eu acho que conexão é a melhor coisa que você vai ter na sua vida. Por mais que dinheiro, o outro tem 100 milhões na conta, outro 100 mil. Mas, irmão, se você pegar a mentalidade de um cara que tá do seu lado, que tá numa vida melhor, assim, ou seja, ou você acompanha ele, ou você aprende com ele, entendeu? Se você não acompanhar, você vai de ladeira abaixo, entendeu? Agora, se você aprender, você vai com o seu próprio caminho, você andando. Então, se vocês quiserem fazer parte da Economic Fit, tem um link aqui na descrição do grupo. E entre lá. Mas vamos lá. 12 anos, você já estava entrando num nível muito acima, né? Já estava passando dos limites, vamos dizer assim. Já estava usando, já estava fazendo 16 anos, calma aí. Então de 12, 13, 14, 15 eu já estava já sendo aviãozinho, né? Uhum. E 15 para 16 foi o ápice porque eu estava usando, maconha, era uma coisa que eu usava muito, muito, muito. Era todo dia maconha. E ela não estava fazendo mais efeito do que Uma antes, vez, né? e uma vez eu já tive um princípio de overdose, não sei se você soube disso. Caraca, Foi numa batalha, eu era cantor de rap também. Batalha de rima, cantor de rap, batalha de rima, e uma dessas batalhas de rima, eu tive um teto preto. O que é o teto preto? A tua pressão abaixa, a tua visão escurece e você tende a apagar. Eu só não apaguei porque na hora o pessoal lá me segurou e o meu irmão, o Patrick, tava comigo. E ele também, rapaziada, e ele também vai participar do podcast, vou fazer um podcast com ele, em breve, tá? Em breve. Mas vamos lá, voltar. Patrick Bodybuild. Patrick Bodybuild. Gigante. E aí ele jogou água gelada na minha nuca e eu fui voltando aos poucos. Geralmente, quando você não volta, quando começa a piorar, começa a escurecer, você apaga. É overdose mesmo, entendeu? Mas é pra apagar, porque ali eu desmaia ou você já vai pro... Então, você apaga, o teu corpo entra em estado inativo. Caramba. Entendeu? Tipo um coma mesmo. Na verdade, a overdose é um coma. Né? É porque naquele dia eu tinha bebido muito, tinha fumado muita maconha, tinha fumado muito cigarro e ainda tinha usado loló. Caraca, ou seja, foi o pior dia foi o dia das drogas. Que eu aloprei. E, inclusive, eu perdi muitos colegas no negócio de loló. Perdi colega que morreu de infarto por causa de maconha, de loló também que misturava. Sim. Morreu de infarto. Perdi colegas a tiro, vendendo droga, envolvido com tráfico. Perdi colegas que foram presos. Ou seja, irmão, eu tenho mais de 10 colegas aí que morreram por causa da droga. E diretamente ou indiretamente, né? Tráfico, essas coisas. E prisão. Então, assim, eu tava num contexto completamente... Muito doido. Completamente degradação social total. Caraca. Eu tava lá na marginalidade, né? Sim. A margem da sociedade. Então, aconteceu uma coisa na minha vida. Eu sempre fui muito namorador, assim, gostava de namorar as meninas. Agora vamos dar uma pausa que eu vou fazer vou botar aqui uma luzinha aqui, rapaziada. E vai ficar maneiro aqui. Tive uma ideia. Tá. Bom, rapaziada. Voltei aqui. Agora ele resolveu fazer as coisas direito. Entendeu? Tô avisando aí desde o início. Tô falando. Aí, acho, cara, maneiro. É o primeiro podcast também, né? Primeiro podcast. O próximo vai ser mais profissional. O próximo já vai ser bagulho maneiro. Mas vamos lá. É o seguinte, você estava com 12 anos, né? Você passou 12, 13, 14, 15, 16. 16 anos. 4 anos nessa tendência de usar droga. De usar droga, tá ligado? Aí chegou um momento que maconha não fazia mais... Não tinha aquele efeito, né? Aí você só começou a subir a parada, né? Chegou aos 16... Então, aí, o que aconteceu? Eu cheguei aos 16 anos, eu gostava muito de namorar, né? Namorar e tal. E eu cheguei a namorar uma menina, que é uma menina até legalzinha, né? E o pai dela descobriu quem eu era. Na verdade, eu já era muito queimado já no bairro, né? Caramba. Descobriu quem eu era e falou assim pra filha: eu não quero que você ande com esse vagabundo. Ele é vagabundo, não quero que você ande com ele.
E aí a menina, a gente tava namorando até, a menina chegou pra mim e falou assim, meu pai disse isso, isso e isso. Melhor a gente terminar aqui. Eu falei, beleza. Aquilo não me afetou. Eu posso namorar outras meninas, pra mim tanto faz. Mas na verdade aquilo me afetou, porque eu fiquei pensando, pô, que tipo de monstro eu sou? Aí que vale a pena você, às vezes, você se olhar no espelho e ver, você fazer um exame de você mesmo. Uma autoanálise, né? Você se autoanalisar e ver quem você é, quem você tem sido. Exatamente. E aí, falei, pô, será que eu sou esse monstro todo? Beleza. E aí, eu fazia muita música, escrevia muito, né? Cheguei a gravar algumas músicas. Fazia batalha de rima e tal. E eu comecei a escrever, abrindo meus sentimentos e tal, e comecei a falar de Deus. Ah, Deus, isso aqui e tal. Tipo você assim, ah, Deus, pô, se o Senhor existe mesmo, então muda a minha vida aí de um dia pro outro. Aí Deus foi lá e ó, plim. E aí eu expressei, sabe? Me expressei ali pra Deus mesmo, assim, mesmo no pecado, completamente destruído. E eu, da forma que eu conhecia, eu tentei me achegar a Deus e clamar, tipo assim, pô, será que eu não vou conseguir ter ninguém na minha vida? Será que eu não vou conseguir amar mais ninguém? Será que eu já cheguei ao limite? E aí, eu conheci quem hoje é a mãe de todos os meus filhos, a Eduarda, Grande que hoje é Eduardo. minha esposa. Quando eu conheci ela, eu continuei fazendo as mesmas coisas. Eu ainda não tinha saído. Mas ela falava, poxa, eu não gosto disso que você faz e tal, né? Falei, não é nada não. Só que, pelo fato de eu ter me apaixonado por ela e fazer tudo para ver ela bem, isso me deixou mais sossegado. Eu não saía mais, eu não fazia mais as mesmas coisas, então eu não corria mais os mesmos riscos, né? Ou seja, você já criou um vínculo ali e saiu de um vínculo onde você estava que achar que era status, que era, né, aquela parada toda, foi para um vínculo que fez com que te engrandecesse mais, né? Só que você não achava que aquilo dali ia dar um fruto que nem hoje. Pois é. Então. E aí foi quando uma vez eu estava indo buscar ela na estação de Juscelino, Mesquita, Presidente Juscelino, eu ia lá buscar ela. Um rapazinho saiu do mesmo lugar que eu tava e foi andando me olhando, eu de um lado da rua e do outro. E aí ele olhava pra mim e coçava a cabeça, carregando os negócios de igreja, né? Olhava pra mim, olhava. E eu percebi que ele tava me olhando, né? Sim. Eu falei, pô, qual foi desse cara? O que esse cara aqui, aquele jeitão, né? Aí ele me se aproximou e aí eu... E aí, tranquilo e tal? Ele, pô, cara, tô sentindo um incômodo aqui no coração, Deus tá me tocando para que você visite a nossa igreja. Aí falou, né, que ia ter o culto lá e tal, enfim. Aí mandou o endereço e falou, você vai? Eu falei, vou, tranquilo, vou. Depois, quando eu busquei Eduardo e fui pra casa, na casa dos meus pais na época, né, que eu ainda não tinha casa, eu fiquei pensando, caraca, eu falei pro cara que eu vou pra igreja. Pô, o cara vai estar me esperando, é melhor eu ir. E aí eu chamei Eduardo, pô, Eduardo, olha, eu vou pra igreja e tal, combinei com o cara vai estar lá me esperando. E eu tenho que ir, porque eu dei a minha palavra pra ele. Ela, tá bom, a gente vai. Ela decidiu junto contigo? Tá na bom. onda, foi na tua onda. Vambora. Meu irmão. Aí eu falei, pô, Eduardo, bota uma roupinha legal, a gente vai pra igreja. Ela queria ir de qualquer jeito. Meu irmão, isso aí foi o estopim, a gente começou a brigar. Ali eu não tinha noção nenhuma do mundo espiritual, do que é diabo, enfim. Mas ali eu acredito que realmente houve um mover espiritual, porque a gente começou a discutir por causa de uma coisa tão idiota, sabe? Pô, uma roupa. Coisa esdrúxula, né? E aí a gente começou a discutir. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais pra igreja, porque você já me tirou do sério e eu não tô afim de ir. Só que a gente veio discutindo e a gente já tava na porta da igreja. Entendeu? A gente já tava lá na porta, então ela falou, já que a gente tá aqui, vamos entrar.
Que doideira. Falei, tá bom, Eduardo, mas não me enche o saco não. Aí eu fui, entrei. Rapaz, Pra quê? pra que eu fui entrar na igreja? Eu entrei, eu sentei lá, e o cara começou a pregar, irmão. Eita caramba, lá vem. O cara começou a falar minha vida toda. Eu falei, pô, esse cara me conhece? Esse cara tem visto minha vida escondida? Não é possível. Tudo que ele tá falando, eu tô vivendo. E aí, falando. Rapaz, e aquela palavra me tocou. Detalhe, eu já tinha ido pra igreja várias vezes. Sim. Eu já fiz muita besteira, aprontei muito. E todas as vezes que eu fazia uma besteira federal, uma besteira federal mesmo, e que dava ruim, o que eu fazia? Ia pra igreja. Ia pra igreja e tal. Pra ver se, né? Pra ver se... amenizava aquela parte. Eu ia pra igreja, só que pra mim era tudo normal. Um louvor ali bonitinho e tal. Uma palavra que traz um conforto. Um conforto, beleza. Um conforto temporário, né? Tudo legal, igreja legal. Mas aquele dia, irmão, aquele dia foi diferente. Foi doideira. Foi diferente de todos os dias. Deus, ele marcou o encontro comigo. E aí eu cheguei lá, ouvindo aquela palavra. Uma menina do meu lado fala a mesma coisa que outro rapaz falou quando me convidou. Só que ela foi mais fundo. Ela começou a se tremer e falou assim, olha, Jesus está te chamando. Jesus está falando para você se apegar a ele. Calma aí, naquela igreja que eu tava lá? Qual? Aquela igreja lá que subiu o morro e tal? Não foi essa. Não foi outra. Inclusive, essa igreja nem existe mais. Cara, que doideira. Cara, aquilo ali foi... Foi tipo assim, Deus falou, quer saber? Chega. Tu agora vai viver outra vida. Parece que aquela igreja só existiu para isso, para me chamar. Porque a igreja não existe mais. Inclusive, depois que eu assisti esse culto, acho que foi uma semana depois ou duas, eu fui procurar a igreja, eu não achei mais a igreja. Caraca, sério? A igreja não existia mais. Moleque, olha isso, mano. Parecia que eles tinham se mudado, sei lá. Eu não achei a igreja. Que isso? Aquela igreja, irmão, foi uma igreja missionária que estava ali para resgatar vidas e... Você tá doido. Aí, voltando, a menina do meu lado falou assim, olha, Jesus está te chamando. Eu tô sentindo uma coisa muito forte aqui e ele tá falando para você se apegar a ele. Eu ouvi aquilo, a palavra já tinha me tocado, a menina do meu lado, alguns vão acreditar, só quem acredita é quem realmente já viveu essa experiência. Porque uma pessoa comum não vai acreditar, vai falar, pô, não é possível, isso é coisa da tua cabeça. E hoje eu falo pra você, eu acredito nas coisas porque aconteceu comigo. Acontece, pois é. Rapaz, o cara pregou, a palavra me tocou. A menina falou do meu lado, Jesus está te chamando. Quando eu olhei pra frente, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, audível que eu falo não é igual a gente fala aqui, né? Mas é uma coisa de dentro pra fora, eu não sei explicar. É uma coisa que você sabe quando Deus está falando. Eu ouvi, se apegue a mim, Pedro. E aí o cara fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus, vem à frente. Quando eu olho pro outro lado, que a Eduardo estava comigo, ela chorando pra caramba também. E aí, filho, foi os dois. Fui eu e ela lá de mão dada lá. Aceitamos Jesus, choramos e tal. E aí o que aconteceu? Eu fiquei louco. Larguei tudo que eu vivia, parei com tudo e comecei a pregar para todo mundo. Irmão, o cara não podia sentar do meu lado que eu tava falando de Jesus para ele. Cara, tu já conheceu Jesus? Cara, tu tem que ver como é que é a sensação e tal. Cara, tu precisa viver essa experiência. Meu irmão, eu fiquei 2 anos pregando, falando e tal. E até culto eu cheguei a organizar na pandemia do Covid. Lembro. Até culto eu organizei, chamei a vizinhança, pregando a palavra. Então, irmão, tava ali todo mundo. Porque, cara, uma vez que você conhece, tipo assim, cara, existe uma forma da gente ser salvo. Caraca, é como... Não sei se tu já viu aquele filme Tsunami. Já vi. Tá a menina na praia, pô, a menina tá vendo uma onda lá. O que ela vai fazer? Vai correr para delas também. Vai correr para avisar a família. Ó! Sim, vai acabar, vambora. Então, quando você conhece Jesus, é a mesma coisa. Você tá vendo que o pecado vai te matar. Tá vendo que o mundo vai
vai todo mundo perecer, irmão. Uhum. Você tá falando, ó, tem salvação, Jesus tá aí, Jesus tá aí. Uhum. Era basicamente isso a minha vida. Que doideira. 2 anos assim. Aí, antes de pular os 2 anos, foram 2 anos assim, pregando pra caramba, falando muito. E aí o pessoal que me viu depois falava, cara, hoje você é outra pessoa, cara. Quem é aquele Pedro? Eu não lembro mais daquele Pedro que fazia e acontecia e você é outra pessoa. E eu falava, caraca, pois é, Jesus transforma, Jesus faz. Então, cara. Aí, depois eu descobri que a Eduarda estava grávida. Caraca, mulher. Mas assim, calma aí. Vamos botar os pontos nos i. Vamos botar os colocar pingos aqui nos o óculos aqui. Vamos lá. Óculos do Matrix. É porque assim, eu vou usar esse óculos aqui mais porque eu mexo com soldagem e não dá pra ficar atiçando minha vista do jeito que tá, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiro é o seguinte, você 12 anos, passou 4 anos no mundo das drogas, do tráfico. Aí daqui a pouco você conheceu a Duda, um amor, né? E com esse amor aí, Deus, sei lá, parece que tocou no seu coração. Deus foi me levando aos poucos, entendeu? Junto com isso, ela, a Duda também, ela já estava usando, estava bebendo junto com você também, já estava... ela não usava droga não, ela só bebia mesmo. Então bebia já tava pouco. ela estava no lance junto contigo, né? Então, foi o seguinte, deixa eu entender aqui. Um amor, tudo começou por ali. Começou por ali. Foi porque Deus, ele conhece a gente, ele vê a nossa necessidade. Depois que eu terminei com aquela menina, eu não gostava muito dela, não. Eu fiquei mais mexido... Só queria... eu fiquei mais mexido com o que o pai dela falou. Sim. E com aquele negócio que eu fiquei mexido com o pai dela falou, eu meio que clamei a Deus e falei, pô, será que eu nunca vou conseguir amar ninguém? Porque eu sou assim, sou assado e tal. Aí eu conheci a Eduardo e tal, me apaixonei, mas até então não conhecia Deus. Fui conhecer a Deus depois, foi especificamente nesse dia, nessa noite. 2018. 2018, 2 anos antes da pandemia. 2 anos antes da pandemia. Até a pandemia eu tava todo vapor pregando até pro poste. Caraca. Até pro poste. E aí, depois que eu me converti e tal, descobri que ela tava grávida. Sim, eu lembro. Foi o primeiro... Rapaz, deixa eu explicar aqui uma parada aqui pra vocês. Ele já tava falando pra mim que já tava conhecendo uma garota. Paintball. Ele já tava conhecendo uma garota, né? Lá na Praça Seca, ele falou, pô, conheci uma garota lá na Praça Seca, mas essa garota era temporada, só conversinha, mais nada. O cara nem chegou a ver a garota. Aí foi conhecer a garota da Praça Seca no WhatsApp, moleque, outra? Calma aí. Aí ele, não, pô, mas tem outra? Fala assim mesmo, mas tem outra que eu tava... Era só mulher, esse cara aqui tá doido. Aí daqui a pouco ele falou, não, mas eu tô querendo ficar com uma série e tal, eu lembro disso. Isso no paintball, tá? Aí ele não me contou quem era a garota, eu não sei o que. Né? Eu também... O que acontece? Quando ele foi pras drogas, essas coisas assim, minha família, a parte da minha família Andréia, como vocês sabem, já percebeu a parada e me afastou totalmente dos meus primos, da Patrick, né, do Pedro, e fez com que eu me tornasse quem eu tornei hoje. Mas, o que eu quero frisar aqui é o seguinte, você vê que tudo que acontece não é por acaso. Tudo tem porquê. Tudo tem a parada, é porque assim, quando você entra, eu percebo isso na sua personalidade. Quando você pega numa parada, irmão, tu vai até o final. Até ver aonde aquilo dali vai dar merda. Se vai morrer, se vai matar, se vai passar mal. Moleque psicopata. Isso é verdade. Agora a parada é o seguinte. Voltando lá, quando no meu aniversário de 15 anos, eu fui fazer um paintball. Minha André já tava querendo saber, tem aniversário de 15 anos, cara, o que tu vai querer? E eu tava fazendo por hoje, né? Por merecer, tava estudando. Aí eu falei, cara, pensei, vi um jogo naquele site, Clique Jogos. Caraca, Clique Jogos. Um jogo de tiro. Aí vi lá paintball. Aí é isso. Eu vou querer um paintball. Aí fui lá. Foi muito divertido. Falei com a Eduarda, com a filha da Andréia.
Inclusive, vou fazer um convite para ela participar de um podcast. Cara, foi muito divertido aqui. Aí foi lá, eu falei com ele, pô, mano, vem lá no podcast e tal, meu pai vai te buscar aqui. Ele, não, pô, eu sei andar no Rio. E eu não sei, mano, não sabia pegar um ônibus. Eu não sabia pegar um ônibus, irmão. Esse moleque com 16 anos rodava o Brasil, o Rio de Janeiro inteiro. Aí foi, ele veio pra casa lá sozinho, ficou lá, conheceu o pai da Andréia, a gente conversando e tal, com Ex-PQD, né, pai da Andréia? Ele dali, doido de pedra. Mas voltando, na hora de dormir, chegou esse moleque e falou, pô, mano. Não, na hora de dormir não. No dia seguinte, né, ele dormiu lá, a gente conversou, zoou e tal. Aí a gente foi no Outback, de algum lugar aí. De algum lugar, eu não sei qual que é. Não lembro. A gente foi pro Outback, aí ele chegou pra mim e falou, pô, mano, você pai. Eu tô com aquela garota lá. Aí eu, caô, moleque. Aí eu, moleque, calma aí, depois a gente conversa. Ele, pô, no momento do meu aniversário, tava a família reunida toda, se arrombado chega pra mim falar uma parada dela. Joga granada assim. Aí eu, calma aí. Aí a gente passou e tal, que não sei o que, ele não tava aguentando a pressão, né, das paradas, e já tava querendo, ó, jogar pra fora. E eu tava percebendo que a gente foi no shopping comprar umas roupas, né, e ele falou pro meu pai, e aí, pai, como é que é? E aí, Douglas? Meu pai se chama Douglas. Inclusive, ele vai fazer parte desse podcast também. Meu tio. Ó, eu lembro de você perguntando pra ele na Renner, falando assim, pô, mas como é que foi quando tu criou o Lucas e tal? Eu lembro disso. E tal, não sei o quê. E meu pai foi falando as coisas com ele. Meu pai é lerdão, né? Não pegou a visão das coisas. E eu já tava essa porra catucando. Aí tá, a gente chegou em casa, já era noite, já era da 8, 9 horas, já da meia-noite e pouco. Aí a gente foi lá, eu falei, pô, mano, vem cá, tu vai ser pai mesmo? Ele, pô, mano, eu vou ser pai, não sei o quê. Eu, pô, vou ser pai. Aí ele me mostrou, mano. Eu não sei o que tu me mostrou no celular que dava o comprovante que ele ia ser pai. Alguma parada, não sei se era o teste de gravidez. Era o teste? Acho que era o teste. Não sei, irmão, não sei. Não sei se era a mensagem da Eduardo, se era foto, áudio, o que for, mas ele mostrou no celular, eu fiquei assim, ó. Caraca, moleque. Vai ser pai mesmo agora? Ainda mais quando é jovem, a gente acha que o mundo vai acabar. Caraca, mano, esse moleque chorou. Caraca. Chorei muito. Aí ele foi abrir a janela, gritou lá no quarto da Duda. Lá. Isso, meus pais estavam dormindo. Aí eu falei, qual é, mano? Os caras vão entrar aqui, vão perguntar o porquê, e tu vai falar que nem uma criança. Eu vou ser pai, entendeu? Mas enfim, aí depois ele veio falar pra mim, vou botar o nome dele de Lucas. Eu queria botar Lucas mesmo. Gael ia virar Lucas. Pedro, Lucas. Tudo ia virar Lucas. Aí eu perguntei, mas por que Lucas, cara? Ele, tu já ouviu o significado do teu nome? Eu não. Aí ele, cara, Lucas significa, como que é? Como que é? Acho que é luz. Luz, uma parada tem um significado de luz. Significado muito bonito. Luz. Aí eu, beleza, tranquilo, né? Eu pego contigo, mano. Mas uma mensagem que eu falei com ele, que eu falei, pô, cara, eu vou ficar muito feliz se você e a Duda derem a volta por cima. Eu não sei como é que vai acontecer, não tem nem o que dizer aqui se vai dar certo ou não, mas se você der a volta por cima, você vai ser um cara muito próximo, tá ligado? Não com essas palavras, mas eu falei alguma coisa assim, entendeu? Foi, eu lembro. Aí mandei pra ele, aí chegou na pandemia, vamos lá, 2018. Conheceu a Duda, e aí? Já viu que tava grávida, como que foi pra apresentar pra família? Pô, família, como é que foi essa parada aí? Vou te contar uma história muito engraçada. Lá vem, chama. Eu falava pro Eduardo, me apresenta seu pai, porque os pais do Eduardo separaram. Eu só conhecia a mãe me amou. Me amou, irmão. A mãe da Eduarda me defendia e acusava ela. De tanto que ela gostava de mim. Aí, parceiro. O Caleb gritou agora. Minha mente foi lá e voltou. E aí eu falei, pô, Eduardo, apresenta teu pai pra mim, cara, não sei o quê. E ela falava como se o pai dela, irmão, fosse o maior serial killer, filho. Fosse um monstro. Não, meu pai não pode saber. Tem que esperar mais. Pô, irmão, já ia fazer 1 ano de namoro. Eu falei, pô, Eduardo, me apresenta pro teu pai. Rapaz, o que aconteceu? Eduardo engravidou.
E como que eu fui conhecer o pai dela? Grávida. Sabe como que eu fui conhecer o pai dela? Eu era muito jovem, né? Não tinha nem 18 anos ainda. Eu, meu pai, minha mãe, o pai dela, a madrasta, no caso, e um filho e os 2 filhinhos que ele tinha. Eita, cara! Irmão, foi assim que eu conheci o meu sogro. Moleque, imagina isso. Imagina, eu fico imaginando o meu sogro sendo pai de uma menina, o cara indo lá pra falar, para conhecer e dizer que E vi isso. engravidei a sua filha. O cara não me conhecia, irmão. Então, tipo assim, eu se fosse eu ficaria muito, muito bolado. Pô, tá maluco, imagina, tu tem uma filha, o cara do nada Eu chega e ficaria, fala o seguinte, eu acho que gravei tua filha e eu quero assumir ela. Como eu é acho que que é eu acho que a porrada ia rolar ali. Não, mas eu tinha menos de 18, então mas ia rolar do mesmo jeito, ia dar merda. Mas enfim, né, tudo bem. O pai dela também levou assim no esporte, por quê? Porque o meu pai também tava lá, minha mãe também tava lá, então tipo assim, a porrada não estancou por conta disso. A gente tá aqui e tal, e a gente tá aqui para resolver e dar suporte, né? Beleza. Foi assim que eu conheci meu sogro. Mas tem um porém. Eu não tinha profissão. Cara. Eu não sabia fazer nada. Eu só era ajudante de serralheiro e um péssimo ajudante. Eu mais atrapalhava do que ajudava. Eu era muito ruim, eu só fazia merda. Ai, meu padrinho teve muita paciência. O Beto, meu Deus do céu. Muita e o paciência. Beto não tem paciência nenhuma. Não sei como tu faz ser ajudante dele. Vou te falar, essa história é muito... Mano, eu preciso contar essa história, é muito engraçada. Eu tava trabalhando com ele, lá na obra e tal, fazendo a laje, a cobertura. Aí, sobe ali pra segurar a treliça. Subi no muro, né? Tranquilo, subi no muro e tal. Meu irmão, o muro tava podre, filho. Isso lá em cima da laje, uns 15 metros de altura. Muro podre, filho. Eu pulei pra dentro da laje, o muro ficava lá embaixo. Sabe o que ele falou pra mim? Ih, o muro tá podre. Engraçado, né? Cara, meu padrinho... Eu gostava de trabalhar com ele, porque ele era engraçado. Mas, meu irmão, tomava muito esporro, filho. Eu só fazia merda. Mas, enfim. Doido, mano. Conclusão, não tinha profissão, não tinha nada. Fiquei desesperado. Mas isso com quantos anos? Com 17 anos. 17 anos, cara. Com 17, o que eu tava fazendo? 17 anos, cara. 17 anos eu tava... Cara, 17 anos eu tava começando a ir nas festinhas. Tava começando... já tava começando a pegar mais mulher já. Mas eu vi que, pô... Cara, eu falei, mano, é bom beijar uma mulher aqui, uma garotinha aqui, só que tem coisa maior, tem coisa maior. Tem coisa melhor, Tem coisa melhor. Na verdade, isso aí é uma perda de tempo, né? Quando a gente amadurece, a gente vê que quando você é jovem, você tem que aproveitar as oportunidades e cair dentro. Pra você poder ter mais condições de dar suporte pra alguém. Aí voltando, você tava com 17 anos, ajudando o Beto lá, só fazendo merda. Só fazia merda. Não tinha nenhuma profissão. Não tinha nada. E aí eu fiquei desesperado. E como é que tava a Eduarda aí, nesse momento aí? Então, a Eduarda, ela tava muito grávida. Magra pra caralho, emagreceu muito, meu irmão. Ficou igual uma vareta. Ela tava passando muito mal também. E aí tava naquela transação, né? A mãe dela tava pra ir pro Ceará. O pai dela já tinha 2 crianças. Caraca, que pistola. Então, irmão, aí o que aconteceu? O Eduardo foi morar na casa do... No caso, Eduardo foi morar na casa do meu pai, dos meus pais. Junto com você, né? Junto comigo, junto com o Patrick. 4 pessoas dormindo em um quarto 3x3, filho. Caraca, calma aí. Eu, Eduardo, Patrick e Gael. 4 pessoas dormindo no mesmo quarto. 3x3. Enfim. Então, eu fiquei desesperado, saí de bicicleta igual um retardado. Até panfleto eu queria entregar, filho. Pô, quanto que é pra entregar panfleto? Pô, preciso trabalhar. Tá precisando de ajuda aí? Desesperado. Mano, a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus. A primeira foi quando eu me converti, foi quando eu conheci Jesus. A segunda vez, essa história é muito linda, meu irmão. Hoje eu vivo disso e eu olho para trás e eu falo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor
O Senhor me deu tudo que eu precisava. E aí eu desesperado naquela, eu escuto Deus falar comigo assim, ó. Volta para casa que tu vai encontrar o que tu tá procurando. Como assim? Voltar para casa? Eu vou achar o que eu vou achar emprego voltando para cá porque eu vou trabalhar em casa? A gente é pecador, irmão. Então a gente já pensa assim. Já pensa logo o contrário. Deus fala uma coisa, tu pensa logo o contrário. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. Mas Deus tá falando pra você fazer assim, irmão. Irmão, faz assim, não perca tempo. Faz o que Deus tá mandando. Aí eu fui. Tá bom, vou voltar para casa. Meu irmão, eu cheguei na porta de casa. Como é que Deus é, cara? Cheguei na porta de casa. Filho. Com quem que eu me encontro? Com um conhecido meu que falou assim: caraca, ainda bem que tu passou aqui. Lembrei que tem um amigo meu precisando de ajudante lá na oficina dele. Irmão, se isso não é Deus, irmão. Calma. Se você não acredita nisso, você não vai acreditar mais em nada. Tu tava voltando pra casa. Voltando pra ouvir a voz de Deus, volta pra casa que tu vai achar o que tá procurando. Procurei e não achei. Voltei pra casa. Quando eu cheguei na porta de casa. Calma. Que isso? Quando eu cheguei na porta de casa. Lá, ali no condomínio? No condomínio, Santa Elias. Quando eu cheguei ali na portaria, eu tinha saído. Quando eu cheguei na portaria, o porteiro que tava lá. Caraca, Pedro, peraí, para aí. Pô, mané, lembrei que tem um amigo meu precisando de ajudante lá na oficina dele. Caraca, pô, irmão, na hora eu falei, qual é o endereço? Me passou o endereço, eu fui lá. Bum. Cheguei lá. O que era? Ajudante de pintura automotiva. Ai, irmão. Essa é a profissão da minha vida, filho. Essa é a profissão que Deus me deu e eu trabalho com muito gosto, irmão. Aí vamos lá. Calma aí. Aí você tava com 17 anos trabalhando lá com o Beto. Acredito que você, pela sua personalidade do Beto que eu conheço, já não batia bem. Você foi lá e falou, quer saber, eu vou tentar arranjar uma coisa melhor, vou tentar fazer um freelance aqui. É, porque com o Beto eu trabalhava só sábado. Ai, não era tanto, né? Você era uma diária, acho que era R$30 a diária. Aí é foda. Papo reto. Tu com carteira assinada, tu ia ganhar melhor. R$30 a diária. Coisa. Não, mas aí quando eu comecei a trabalhar como ajudante de pintura, era R$100 de segunda a sábado, por semana. R$100 por semana? É, R$400 no mês. Já dá um estágio já, né? É um estágio. Melhora um pouquinho. R$400 por mês já dá pra comprar o leite da criança. Porque o Gael que foi meu primeiro filho, irmão, não mamou não, filho. Era Aptamil na meia, da veia, filho. Caraca, filho. Ele não pegou o peito da mãe. Nos primeiros meses, ali, os primeiros 3 meses, que doido. Largou o peito, filho. Então tem que comprar aquele leite de 50 conto. Pô. Aptamil. Então eu tinha que trabalhar pra comprar o leite. Isso. A polícia aí, ó. Aí, pra gente fechar, porque tá ficando tarde. Daqui a pouco a polícia abre a porta aqui, filho. Tá. E aí? Não, beleza, vamos parar. Vamos parar. Falei? O que eu falei? A polícia entrou aqui. Esse aqui é o Gael. É o Gael aí. Gael é o mais velho. Mais velho da Deixa o Gael aqui que eu já tô indo. Eu tô acabando, amor. É pra contar testemunho pro pessoal se converter. É rapidinho. Conhecer Jesus. Rapidinho. Eu pago a pizza. Vai pagar a pizza? Não. Vai pagar a pizza. Vou não. Meia. Não, mas tem batata lá no forno. O que tá fazendo aqui? Não, o que tá fazendo aqui? Meu Deus do céu. Vou dar uma pausa foi aqui. Esse aqui, ó. Ela tava grávida desse aqui. E foi esse menininho aqui, né, Gaelzinho? Fala aí no microfone dele. Fala no microfone. Fala aqui, vai. Fala. Oi. Vou dar uma pausa aqui, rapaziada. Calma aí. Melhor com toque-flock. É o quê? Toque-flock. Toque-flock. O que é isso? É um telefone que Cuidado aí. tem uma letra. Tá, agora desce lá, cara. Senão vai dar ruim aí. Vai quebrar tudo. Vai acabar aqui, daqui a pouco. Todo imperativo. Chama, meu moleque. Vamos lá. Ai, meu Deus. Fecha aí, Gael. Meu Deus do céu. A minha mãe disse que eu tenho que ficar com você. Daqui a pouco, calma aí. Daqui a pouco. Espera aí, olha o dedo na porta. Meu Deus do céu, esses moleques. Vai, Gael, fecha logo essa porta.
Então, Vamos lá, nem calma lembro aí. mais. Vamos, Calma aí. essa daqui vai ser a parte 1 do podcast. Parte 1? Parte 1 do podcast. É porque, como não vai ter muito tempo, né? Vai ser o seguinte. Vamos lá. Pedro estava com seus 17 anos, procurando emprego, trabalhando na serralheria da família, né? A serralheria lá da família lá. E ele foi como ajudante, ela estava ganhando R$ 30 por dia, né? Trabalhar só sábado. Já tô acabando. 5 minutos. Imagina se fosse tu e a Gabriela. É a mesma coisa. Ah, tu quer tomar banho? Tá. Tô descendo então. Tá, Botou a batata no forno? Sério? Tá, vamos comer batata então. Vamos comer Bom, batata. rapaziada, é o seguinte. Vamos lá. É 17. Fecha aí rapidinho, pra só acabar. só pra gente acabar aqui. Vem cá, Não, ô, não Gael, dá vem pra cá. ficar com ele. Vem cá, Gael, vem cá. Vamos lá, vamos desenrolar. Fecha aí. Vamos lá. Gael, ó, tem que ficar calado aí, que a gente vai fazer uma parada aí. Beleza? Ó, rapaziada, daqui é o Gael. Vem cá. Aí, ó. Olha, esse daqui é o Gael. Tá com quantos anos? 6. 6 anos. 6 anos, hein, rapaziada? 6 anos. Primogênito. É o primeiro, hein? Bom, rapaziada, só para terminar esse podcast aqui, essa daqui é a parte 2, parte 1, no caso, da onde a gente vai falando aqui sobre a história do Pedro, meu primo. Para mim, tá se transformando para mim um dos maiores homens aí da nossa família. E Glória a Deus. Graças a E Deus. bom, a história dele é emocionante. Eu gosto muito da história dele. Acredito muito no meu primo. Ele é uma pessoa muito boa. E em breve aí vai ter o podcast da parte 2 aí da história do Pedro. E ó, lembrando, hein? 17 anos, com 12 anos começou a usar drogas. Aí passou 1, 2, 3, 4 anos usando droga. Ou seja, 16 anos, para 16, 17 ele parou, encontrou o amor da vida dele, encontrou Deus e começou uma vida lá ajudando na serralheria lá da família lá dele, lá do Bel, do Del, né? Del, não, Beto. Ih, já tô confundindo, que é outro cara que eu trabalhei também. Tá ligado? Aí, mas é isso, rapaziada. Ele vai contar a história dele depois aí. E aí, depois que eu trabalhei, depois eu comecei na profissão como ajudante de pintura automotiva. Recebendo R$100 Vamos fazer parte 2, não. Conta aí. E aí, eu começando a trabalhar de segunda a sábado, R$100. E aí, irmão, eu clamei a Deus. Falei, pô, Deus, eu quero ganhar mais, eu preciso ganhar mais. O salário mínimo na época era 1.200. Não, acho que era R$1.000. Então, assim, eu ganhava metade de um salário mínimo. E aí, o que aconteceu depois? Irmão, eu só fui crescendo. Aí me tornei militar, polícia do exército. Não, calma aí, tu pulou a história pra caralho agora, pai. Calma aí. Ó, o negócio é o seguinte, vamos lá, tá com 17 anos, foi lá, tava ajudando o cara, chegou lá do nada, Deus pediu pra tu ir voltar pra casa, encontrou o porteiro e dizendo que tinha uma vaga de ajudante. Uma oficina perto de casa. Era perto de casa a oficina? Era perto de casa. Olha que beleza, o cara encontrou uma vaga de almoçava ajudante em perto casa. de casa. Olha isso. Almoçava em casa. Tá doido. Coisa Mas aí, linda. Ficou quanto tempo lá como ajudante? Fiquei trabalhando lá até a oficina fechar. Até a oficina fechar? Me conta essa história aí. A oficina fechou acho que foi com 4 meses. 4 meses? Não lembro, 5 meses. Já tava entrando na pandemia, né? Aquela oficina não estava indo bem porque o pintor não era muito bom. No caso, sim. Mas eu aprendi muito. Não desprezo, tá? O que eu aprendi com ele. O que eu aprendi com ele foi a base de tudo. Senta aí, galera, senta aí. Fica quieto. Ó. De novo. O que tu aprendeu com ele foi? A oficina fechou, né? Em 4, 5 meses. E o que eu aprendi com ele, embora ele não fosse um pintor muito bom, foi suficiente para eu trabalhar em outras oficinas como ajudante. Foi uma base, né? Foi uma base de experiência para entrar como ajudante em outras oficinas. E trabalhando em uma oficina aqui, uma oficina ali, eu parei na oficina do Caetano. A oficina do Caetano foi aonde o Caetano, meu parceiro até hoje, lutador de jiu-jitsu, faixa preta, varão de Deus na igreja, diácono, excelente profissional também na pintura automotiva de Mesquita, tá? E
Ele que teve a paciência de me ensinar a ser bom. Caramba, cara. E eu Como é bom, né? saí de lá pintando, filho. Eu tava pintando bem e tal. E eu falei pra ele, cara, eu vou abrir minha própria oficina. Falei pra ele. Apareceu a oportunidade de abrir meu próprio negócio, em sociedade, com um homem chamado Newton. Senhor Newton. Quem é o seu Newton? Pai de um amigo meu que morreu de infarto de droga aos 19 anos de idade. Caraca, mas tu conhecia esse moleque? Que morreu? Conhecia, era meu amigo. Pô. Aí. Meu amigo, filho. Se ele ficasse, ó, ele parou com 17, 18, 19. Se ele ficasse mais 2 anos, ele estaria a mesma coisa que ele. Pois é, aí, ó, tá vendo? Exatamente isso. Aí, o que aconteceu? Quando ele estava preso, eu mandava carta para ele, falando de Jesus. Sério? Mandava carta. Que o pai isso, dele ia lá mano? levar suprimento para ele e levava as cartas. Uma das cartas que ele mandou de volta, ele falando, né, que estava indo nos cultos e tal, e que queria mudar. Só que quando ele saiu da cadeia, infelizmente ele... Não pegaram ele. Ele até então estava de boa. Mas ele voltou a usar droga. E ele começou a usar droga numa intensidade que ele ficava 2, 3 dias na favela. Caraca. Internado. Então, o que aconteceu? Teve uma briga com a namorada dele, teve um infarto, enrolou a língua e morreu. Com 19 anos de idade. Teve uma briga com a namorada dele? Brigou com a namorada, sei lá, ele cismou que a namorada estava traindo ele. Irmão, o cara infartou com 19 anos, por causa de droga. O corpo dele já não estava legal. Enfim. Então o pai desse rapaz me conhecia. Isso sabia da minha história. Que eu tinha abandonado tudo, que eu tinha me convertido e que eu trabalhava na oficina como pintor. Então ele queria abrir uma oficina com o filho dele. O filho dele era um excelente eletricista, filho. Um eletricista de ponta. O moleque era muito inteligente. Eu lembro que na escola, com 10 anos de idade, filho, o moleque montou um tabuleiro com uma lâmpada e um fio, e com a tabuada que você acertasse, a lâmpada acendia, filho. Caô. O moleque era muito inteligente. Caraca. Aquele moleque ali, ele era um gênio, filho. Ele era um gênio, ele podia ter... 10 anos de idade o moleque fez isso, irmão. Com 10 anos de idade, ele fez um tabuleiro, onde você acertasse a tabuada, a lâmpada acendia com os fios. E se tu errasse, não acendia. Ou seja, o moleque usou a elétrica com a matemática, com a lógica e... Irmão, o moleque era muito inteligente, mas era muito avoado. Caraca, mano, eu achando que eu aprendi o cubo mágico em uma semana, o cara com 10 anos fez isso daí. Parceiro, aquele ali, irmão, aquele ali era tipo, para ser um inventor. Era ele. É. Ainda mais com elétrica, com esses carros elétricos hoje em dia, pô, esse moleque ia brincar, ele ia inventar alguma coisa. Ele ia inventar, filho. Ele ia. Mas enfim, sonho jogado no lixo. Eu fiquei muito triste, cara. Muito triste. O pai dele sofreu demais. Sofreu muito, muito. É muito triste. Porque você vê o diabo levando a vida das pessoas assim. Pessoas que têm futuro. Descartáveis, né? Aí, cara, foi muito triste. Então o pai dele, com essa tristeza, quis abrir uma oficina comigo. Lá vai eu na aventura de abrir oficina. Fui parar lá em Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos? Onde é Rosa dos Ventos? É antes de Queimados. Caraca. Ó. Já ouviu falar do quilômetro 32? Palhada? Então, é lá pro Cafundel, lá na roça de Nova Iguaçu. Calma aí. De um ônibus, se pegasse um ônibus, ia demorar quanto? Da tua casa pro oficina? Ih, filho, naquela época eu tava com carro, né? Tava com a palhozinha. Isso sem habilitação. De carro, sem habilitação, andava pra tudo que é lado. Eu já fui do Recreio pra Rosa dos Ventos de carro. Daqui até lá, do Recreio pra lá, acho que é uns 70 quilômetros. Caraca, irmão, casca grossa. É longe. De ônibus nem se fala, esquece. Era carro, tinha que ser de carro. Então a gente abriu oficina e tal. Mas a oficina não deu certo porque ele já era muito idoso, né? O lugar também não era bom. Não era um lugar comercializado. Não deu certo. E aí veio o quê? Quartel. Caraca. Você já tava vindo pra cá, pro Recreio aqui. Como Aí o que aconteceu? Veio o quartel, alistamento e tal.
E Deus falou assim pra mim, eu vou te colocar no quartel. Eu ouvi isso. Mas calma aí, Outro testemunho. você não estava dando certo, mas você não estava dando certo lá na oficina? Você deu certo na oficina? Como é que foi? Então, o meu trabalho até que fluía, mas não tinha cliente. E quando você está iniciando um ponto, é muito difícil ainda você ter aqueles clientes. Né? Então, eu estava tendo o básico do básico, filho. O que eu botava no bolso era o básico do básico. Não tinha luxo, entendeu? E o lugar era ruim. Mas tinha questão também do pai dele, estava sem saúde. Então a gente teve muitos problemas para poder tocar a oficina. Aí, quando veio o quartel, eu escolhi ir pro quartel, né? Porque a oficina não estava legal, não estava dando conta, eu tive que ir pro quartel. Mas como é que foi essa parada de tu... Você estava querendo... Como é que foi essa parada de você sair de Mesquita lá? Você saiu de Mesquita? Então, foi da seguinte maneira. Eu nunca me imaginei que eu ia morar no Recreio. Nunca passou pela minha cabeça isso. Nunca. Sempre, minha vida sempre foi em Mesquita, sempre pensava em Mesquita. Mas o que aconteceu? Minha tia Daisy se mudou daqui, né? Eu já tinha vindo pra cá, pra casa da minha avó, e já tinha alguns problemas familiares comigo também. E em breve eu vou falar no meu podcast aí. Né? Eu vou explicar minha vida pra vocês aí. Mas você veio morar aqui no Recreio junto comigo. Como? Como que aconteceu essa parada aí? Você não estava dando certo naquela Então, oficina, onde não estava tendo cliente? Aconteceu da seguinte maneira. Eu cheguei a fazer uma prova de sargento da ESA. Cheguei a estudar e tal, e fazer a prova. Quando eu fiz a prova, eu ouvi Deus falar comigo. Eu vou te colocar lá no quartel, no exército. E aí, eu tinha filho, né? Já tinha o Gael? Já tinha o Gael. E aí eu falei, pô, vou ser sargento então, vou passar na prova. Só que não passei na prova, não fui nem classificado. O meu nível acadêmico era muito baixo. Da prova. Tinha que criar uma bagagem ainda. A prova de sargento, hein? Não é nem uma SpaceX na vida, é ESA. Então, meu nível ali, acadêmico, estava bem baixinho, porque eu não gostava de estudar. Só fui estudar, me dedicar aos estudos, foi no segundo e no terceiro ano do ensino médio, quando eu estudava à noite. Caramba. E à noite, a matéria, filhão, era doideira. Não tem o mesmo zelo do que de manhã. Sim, e tal. Exatamente. Não tem o mesmo As pessoas não estão com saco para de noite da matéria. De noite é só quem trabalha e quer terminar os estudos. Que é só assinar ali o certificado de conclusão do ensino médio. É isso aí. E o professor igualmente também. Trabalhar à noite não é fácil, não. Não é pra qualquer um, não. Eu sei muito bem o que é isso. Então, aí, ensino médio e tal. E aí eu fiz a prova, não passei, não fui nem classificado. Eu fiquei, pô, não é possível. Deus falou que vai me colocar no exército. Veio a entrevista do exército. Um amigão meu, amigaço, me ajudou a entrar. Olha só, eu não sabia disso, tá? Minha mãe sempre foi muito astuta, né? Minha mãe ali e tal, na conversa aqui, conversa ali, convenceu o cara de me ajudar. Ele chegou a me ajudar, tal. Ele foi PE, Polícia do Exército, e ele me colocou na PE também. Mas eu lembro que na entrevista do quartel, isso aí, quando eu estava na entrevista, não tinha nada na minha cabeça disso, de que alguém ia me ajudar. Eu achava que, irmão, entrevista normal e tal, enfim. Acho que o cara não teria poder para me colocar lá dentro, foi o que eu pensava. Então eu fiz a entrevista, o tenente, não lembro o nome do tenente mais, tava me entrevistando e falou assim, pô, tu tem filho? Tenho. Ih, rapaz, vai servir não. Tem filho? Não pode servir. Falei, tá bom. Beleza. Mas tu quer servir? Falei, cara, quero. Pô, mas tu não vai poder não. Aí assinou lá. Beleza. Vim pra casa e tal. Irmão, quando sai lá o negócio lá no site, como é que se fala? Qual é o nome que eles dão? Convocado? Um negócio assim, convocado, Enfim, aprovado, sim. Fui chamado para fazer as próximas etapas do quartel. Caraca. E aí a minha mãe, um dia, quando meu pai faleceu na pandemia, né? Eu tô meio pulando por causa da pressa. Mas, só contar esse trecho aqui que é importante. Quando meu pai ficou doente, antes do meu pai ficar doente, eu ainda estava naquela de pregar, de falar de Deus e tal, de fazer culto.
E eu discutia muito com meu pai. Uhum. Muito, muito, muito. Falava de Jesus e tal. Eu também, estou ficando com sono. Ó, só pra vocês terem uma noção, cara. Hoje é... Não sei se dá pra ver aí. Mas é dia 24 de abril. São 9h37, cara. Eu tô trabalhando, viajando aí. Eu nem contei a história ainda. Vai Mas tô contar, vai trabalhando contar. as paradas aí. É o seguinte. Eu vou ter que parar aqui o podcast mesmo, né? A gente vai fazer uma parte 2 ainda. Isso daqui vai ser só um começo de uma grande história que eu vou contar aí pra vocês aí. E é isso, rapaziada. Tá? Vamos ir aqui pra conclusão da parte 1. Não, vamos terminar Conclusão da aqui. É o parte seguinte, 1. não. É o seguinte, vamos terminar aqui. Vamos fazer uma parada. Pedro ele vai explicar na parte 2 como é que foi o início da prosperidade dele, beleza? Então é o seguinte, rapaziada. Se vocês quiserem ver aí, se inscreve no canal, dá like no vídeo, comenta que vocês quiserem ver aí. Não. A gente vai ter. É porque falta só um pedacinho, cara. Espera, vai ter melhores momentos. Vai ter Meia melhores hora a gente momentos, acaba. cenários melhores. Tá Não, bom. né? Você Show. não acredita na palavra de Deus? Acredito na palavra de Então Deus. é isso. Se Deus falou isso. Ó, Deus me deu um podcast, me deu um iPhone, me deu um microfone. Pra gente ter o quê? Tá bom, Fazer beleza. isso. Então a parte 1, então. Isso daqui é a A parte 1, parte 1 a rapaziada. gente parou, então aonde? A gente Paramos quando eu fui pro quartel. Pronto, parou quando você foi pro quartel. Então é isso, rapaziada. E aí, Pedro, fala aí pra que você quer falar aí, se você quer falar pros teus filhos, se quiser falar. Quero dizer o seguinte. Vem cá. Sem Jesus não dá pra viver. É isso que eu tenho pra falar. Hoje eu vivo muito bem, porque Jesus me deu tudo que eu precisava. E até além. Então é o que eu falo. Irmão, larga essa vida de mundão. Vive pra Jesus e você vai ver o que é viver de verdade. É isso que eu tenho pra dizer. Bom, rapaziada, é isso aí. Eu acho que eu não vou editar muito esse vídeo, porque eu acredito que tem uma originalidade. Calma aí, galera. Uma originalidade nos vídeos, sabe? E eu não quero parecer ser artificial, nada disso. Quem quer ver algo, quem quer aquilo de verdade, ele não pensa em romantizar aquilo. Ele vê o necessário. Tem uma frase de Sócrates que eu levo isso para minha vida. Quem come com apetite não tem necessidade de tempero. Ou seja, se você está vendo esse vídeo aqui, se você chegou até o final, é porque você se conectou com a gente, você faz parte da família. E são essas pessoas que eu quero que vejam, sabe, esse podcast. Então é isso, rapaziada. Um abraço aí. Se você tá vendo esse vídeo e não é da nossa família, espero que algo que, né, nós estejamos falando aqui mude seu pensamento e Aprenda com os algo, exemplos. sabe? É isso, rapaziada. Eu não tenho muito contexto para falar com vocês. Eu também já tô com sono. Tá, também tô. Vou comer uma batata lá. Bora lá, Tem uma batata esperando. Bom, rapaziada, é isso aí. Dá tchau pra galera aí. Tchau. Valeu, rapaziada. Ai,